Eita. Foi? Foi. Oi, família, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lari. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre algo que está acontecendo comigo, gente. Olha só que legal. Só pra deixar bem claro que Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você permanecer da mesma forma. Então, assim, se você tá aqui, nesse vídeo, esse vídeo é pra você que tá querendo buscar mais de Deus, se parecer mais com Jesus e a gente vai passar por um processo que, sim, a gente passa por processos. Eu tô sorrindo tanto, gente, porque esse vídeo é sobre alegria nos processos. Olha só que legal. Pois é, Tiago 1, versículo 1 a 8 diz que a gente precisa ter alegria nas tribulações, porque isso traz perseverança. E perseverança gera um caráter tratado, e um caráter tratado gera esperança. Deu pra pegar? Então, processos, tribulações, tempos difíceis gera perseverança. Perseverança gera um caráter tratado. Um caráter tratado gera esperança. Galera, nós precisamos passar e permitir que a gente passe por processos. Porque, como eu disse, Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa permanecer da mesma forma. E caráter tratado vem a partir, muitas vezes, caráter tratado muitas vezes vem a partir de um momento difícil. Porque na alegria a gente não consegue tratar caráter. É muito difícil você tratar caráter na alegria. Então tem que vir problema, cara. Eu tenho certeza que o caráter de Pedro, quando ele andou sobre as águas, foi tratado. Por quê? Porque ele tava num momento difícil, cara. Tava no meio da tempestade. Deu pra entender? Paulo, quando ele estava preso, quando ele escreveu a carta de Filipenses para a igreja de Filipe, ele estava preso em Roma. Ele estava preso. Ele escreveu sobre a alegria. Precisa ter alegria. Ele falava, novamente digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. E ele ficava repetindo isso durante a carta inteira, sobre passar por problemas. A igreja de Filipe estava passando por um problema difícil na época ali. Eles eram uma cidade muito rica, mas ali naquele momento, naquela época, eles estavam tendo dificuldade financeira. Eles estavam passando por momentos difíceis. Então Paulo, mesmo estando preso, ele queria encorajar a igreja de Filipe a permanecer. E quando a gente permanece, a gente permite que Deus coloque a mão na nossa situação e ele trate nosso caráter. E vamos ser sinceros, quem não quer ter caráter tratado? Eu quero ter meu caráter tratado. E por isso que eu tô passando por dificuldade. Dificuldade não, pelo amor de Deus, por processos. Eu e minha família, a gente colocou a nossa vida nas mãos de Jesus e a gente tá passando por processos. E é difícil. É difícil, eu não vou falar que é fácil, é difícil. É pra ser difícil mesmo, porque é aí que a gente consegue, mesmo a gente estando sem chão, mesmo a gente estando sem nada, a gente consegue olhar pra Jesus e falar, Jesus, eu confio em você. Mesmo todas as situações, tudo me indicando que eu vou, cara, tomar feio na minha cara, eu confio em você. Isso, falando sobre estações de vida, rapidinho, não vou entrar muito a fundo nisso, mas, sabe, as estações, primavera, verão, outono, inverno, pois é, inverno é um lugar onde a gente trata o caráter, onde a gente mostra confiança e a gente anda em fé. Ou seja, quando você tá passando um inverno, e o que significa o inverno? É onde parece que tá tudo morto, porque tá tudo muito frio, tá tudo muito congelado, mas é onde os animais, falando de biologia agora, os animais eles pegam as comidas para fazer estoque. Então o que isso significa pra gente, cristão? Cara, é onde a gente começa a se encher tanto da palavra, busca pela presença, que a única coisa que a gente consegue ver, mesmo tudo dando errado, é a presença de Deus. E eu vou te falar agora, não tenha medo de pedir pra Deus te colocar em processos. Você vai precisar passar por processos se você quiser parecer mais com Jesus. Isso é normal, cara. Isso é normal. Faça orações perigosas. Fala, Deus, eis-me aqui. Faz o que tiver que fazer. Isso é uma oração perigosa. Tem uma música que a gente canta na minha igreja que é
Podem me tirar os bens e me deixar de mãos vazias. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho. Vou deixar a música aqui porque ela é muito boa, tá bom? Minha oração. Mas, cara, pode me tirar os bens, Deus. Porque tudo que eu quero ter, de verdade, é só você. Não tem como a gente entrar num lugar de confiança se a gente não estiver perdendo alguma coisa, cara. Faça sacrifícios por amor. Peça pra Deus te colocar nesses lugares perigosos. Seja radical. De verdade, para de viver esse cristianismo mesquinho, que é tudo flores. Para, Deus tem algo muito mais profundo e a gente tem que se permitir, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a gente tem que passar por processos para ser mais com Jesus. E tenha alegria, porque Deus venceu o mundo. Tá difícil, cara, eu sei que tá difícil. Acredite, eu tô passando por um momento difícil. Eu sei o que você tá passando. Mas maior do que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o meu Deus do que essa situação. Se ele, acima de tudo, acima de todos, tá nas nuvens, no céu, sentado no seu trono, ele tá vendo a sua situação, ele tá vendo a minha situação. Mas por isso que eu não vou ter medo. Eu só vou confiar. E de verdade, mesmo que eu esteja sem chão, eu vou ficar de olho fechado. Porque eu confio. Então, quando tá tudo difícil, a única coisa que precisa passar no seu coração é eu confio. Mesmo sem entender o que tá acontecendo. Obediência radical. Confiança radical. A gente precisa parar de ter medinho de entrar em situação difícil. Porque a gente vai achar que a gente vai se perder e nada. Mano, para! Seu Deus é maior. Seu Deus é capaz de conseguir mudar toda a sua realidade em um estalar de dedos. Ele criou o universo, o mundo, com a palavra. E você não vai confiar nesse Deus? Sua fé tá errada. Sua fé tá errada. Você não confia em Deus. Entra nesse lugar profundo. Faça orações perigosas. Peça, porque trata caráter. E caráter tratado gera esperança. Cai nesse lugar de volta à essência, onde Deus já fez tanto por você, que Ele vai fazer de novo. Deus faz de novo. Faz de novo na minha vida. Faz de novo. Me mostra a sua glória. Me mostra a sua soberania. E nesses processos você vai conhecer um Deus que você nunca viu antes. Eu tô conhecendo uma face de Deus nessa temporada que eu nunca imaginei que eu iria conhecer. É tão belo. É tão belo, é tão belo, é tão belo. Ele é tão grande que ele... ele se importa com tudo que tá acontecendo na nossa vida. E não, ele não te deixou. E não, ele não deixou de olhar para o que tá acontecendo. Por mais que ele esteja em silêncio. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Mas na verdade isso gera em nós uma coisa que a gente nunca esperou viver antes. Faça orações perigosas, é sério. Vale a pena. Porque você conhece um Deus que Ele é tão grande, que Ele é tão lindo, que Ele é tão presente, Ele é tão amoroso, que não tem como você não confiar nele. Eu vou criar uma playlist, é sério, depois desse vídeo. Se você tiver tempo, dedica um pouquinho para conhecer esse Deus, tá? Vou deixar essa playlist de adoração aqui embaixo, porque você vai começar a entender. Presta atenção na letra da música. Presta atenção na letra da música, porque ela vai te levar num lugar profundo de conhecer quem Deus é. Jó, ele era um homem justo. E Deus usou a situação difícil de Jó para mostrar algo que ele nunca tinha visto antes.
no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala que ele não sabia de nada do que ele estava falando. Que ele não conhecia Deus. Mas Jó já era um homem justo antes de passar por tudo aquilo. Ele sabia quem Deus era. Só que depois ele terminou tudo aquilo que ele passou. Ele falou, agora eu conheço. Agora eu conheço esse Deus. E vamos ser sinceros, já passou por muita coisa. E talvez você pense, a minha situação não é justo eu estar passando por isso. Não é justo eu estar passando por essa situação. Não é justo. Cara, vai acontecer coisas que realmente não são justas. Mas Deus usa o problema para gerar bênção. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus usa situações difíceis para mostrar algo que a gente nunca viu antes. Então, não tenha medo de entrar nesses lugares que você nunca pisou antes. Porque Deus, Ele é fiel. E Ele é bom o suficiente para te dar muito mais do que você pede, o que você pensa. Se encharca com os pensamentos de Deus sobre você. E Deus tá cuidando de tudo. Deus tá cuidando de tudo, Ele não chegou atrasado. Na ressurreição de Lázaro, Ele não chegou atrasado. Deus não se atrasa. A gente que tá no tempo errado. Hoje a gente tá confiando em coisas que não são não é Deus. O que eu posso dizer hoje pra você é, relaxa. Esse Deus tá cuidando de tudo. Mas também se permita a conhecer tudo que Deus tem pra você nessa temporada. Tem de bom ânimo. Porque Ele já venceu o mundo. E Ele é bom. Ah, Ele é muito bom. Ele é muito bom. Por mais que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Se eu colocar a minha cama na sepultura, lá está. Se eu subir até os altos céus, lá está. Obrigada, Deus, porque o Senhor tá com a gente, não importa o que tá acontecendo. Eu vou encerrar o vídeo assim, porque Deus quer falar com você agora. Abre o seu coração e ouça tudo que Ele tem pra dizer. Ele é bom, Ele é fiel e Ele vai prover.